Querida Gabriel, Maria, Eduardo e Rodrigo. Não, só falando, só lembrando dos nomes. Vamos começar o nosso quarto dia. Lembrando que hoje vai ter uma coisa diferente, né? Que vai ser a mesa redonda, que vai acontecer após o intervalo, agora pela manhã. Então, vai ter isso. Outra coisa, ontem eu já passei nos grupos falando a respeito. Vocês devem ter visto que teve um vídeo no Instagram, na terça-feira, né, que a gente fez, de mais ou menos 1 minuto. Os grupos que ainda não apareceram, não se preocupe, vocês vão aparecer, vai ser hoje. Os grupos que não foram filmados ainda vai aparecer. Hoje a nossa jornalista vai estar com a gente. Quando a gente for fazer a visita na parte da tarde, isso vai acontecer, tá bom? Então, também para vocês não ficarem nervosos, é bem tranquilo esse momento. Tá? Bom, então, Nádia, mais uma vez, obrigado, fica à vontade, boa aula para todo mundo. Obrigada. Bom dia, então, pessoal. Vamos lá para ter nossa terceira aula desse mini curso de Fundamentos de Relatividade Especial. Bom, ontem eu deixei vocês assim em suspenso, né, com a continuidade que vocês provavelmente já conhecem, mas uma recapitulação rápida do que eu falei ontem. Eu tinha mostrado, então, a solução sobre desse diagrama com relação às transformações de Galileu. Então, eu mostrei como é que aparece aqui essa última linha aqui, no caso desse diagrama, quando você tem dois sistemas de coordenadas, né? Nesse caso aqui é o O e o outro é o O'. Desculpa, aqui é o O barra, e o O barra está se movendo para a direita com relação a esse eixo X do O, com uma velocidade V. E aí nós vimos ontem que isso aqui, dentro das transformações de Galileu, então, eu, por exemplo, se estivesse no sistema O parado, eu poderia descobrir quanto que é a medida x barra que esse objeto O está fazendo de um certo ponto x barra no referencial dele. Esse x barra aqui está parado nesse momento. Aí ele vai medir, eu meço com a minha régua, é tanto, x barra. Aí eu vou saber o quanto ele mediu fazendo essa minha conversão. Eu mesma vou saber a posição x desse ponto, eu mesma vou saber o momento que eu estou medindo esse ponto, eu vou saber a velocidade relativa que o O barra tem com relação a mim, e aí eu consigo calcular quanto que ele mediu. Tá? Então, essa é a transformação de unidades. Eu, parada aqui, conheço as medidas de todos os referenciais inerciais que se movem com relação a mim, fazendo essa mesma medida eu mesma, né, entre x e t. Isso, então, é o chamado transformação de coordenadas de Galileu. Em particular, se eu estiver observando... Ontem a gente viu aquele pássaro parado no barco. Mas hoje, quer dizer, depois eu comentei que a gente pode fazer a divisão desses x por um intervalo de tempo, ou seja, se o pássaro estivesse se movendo com relação ao próprio barco, estivesse voando, e aí ele tivesse um intervalo Δx barra, nesse caso aqui, né? Dividindo tudo pelo tempo, a gente teria transformação de velocidade. Ou seja, a velocidade que o O barra estaria medindo para o pássaro, eu poderia saber, na medida em que eu soubesse a velocidade do pássaro com relação a mim, e também eu soubesse a velocidade relativa entre o barco, entre o barra e eu. Então, eu consigo saber o quanto que o sistema com o barra vai estar medindo a velocidade do pássaro lá. Tá? Então, num primeiro momento, isso é só assim, mudança de referencial para ver como um está vendo o outro. E isso é visto também no ensino médio, né? Principalmente quando você estuda, às vezes, movimento relativo, que chama mesmo. No fundo, estamos usando as transformações de Galileu. E era isso que o pessoal estava sabendo, né, até o século XIX. Como transformar esse sistema de coordenadas. Eu passei esse exercício para vocês, comentei também que era do astronauta que estava numa nave e a pessoa na Terra sabia a velocidade relativa da nave com relação à Terra. Então, por exemplo, sabia-se nesse enunciado esse Vx aqui, que era c, sabia-se que a nave estava com a velocidade de meio c, então você sabia esse v maiúsculo aqui, que é a velocidade relativa entre os referenciais. E aí se perguntava, se o fóton
saísse do fundo da nave para frente da nave, ou seja, ele teria uma velocidade Vx com relação a mim, queria saber qual era a velocidade que o astronauta ia medir, desculpa, perdão, é o contrário, com relação à nave como sendo igual a c. Então, o astronauta sabe que a velocidade é c, mas eu quero saber quanto que eu iria medir. Então, o resultado da soma de velocidades é esse aqui. É isso mesmo. O fóton com relação à nave é c. Então, eu quero saber, é isso mesmo que ele quer saber, né? A velocidade, qual o modo da velocidade do fóton em relação à Terra. É isso mesmo. Então, ele queria saber, na verdade, o Vx. Porque ele sabe o V barra, que é c, e eu sei a velocidade relativa, que é meio de c. Então, o fato é que a resposta é 1,5 da velocidade da luz. Então, quem está na Terra iria ver o fóton andando aqui com a velocidade de 1,5 de c, embora, para quem está na nave, a velocidade fosse c. Então, essa seria a composição de velocidade feita com a transformação de Galileu. Para o Galileu, eu também comentei que as leis da mecânica têm que ser as mesmas em dois sistemas de referência com velocidade relativa constante. Senão, não dava certo aquela transformação que a gente estava fazendo. Ok. Então, no século XIX, apareceram os estudos de eletromagnetismo. A onda, então, era vista como uma onda eletromagnética. Eu até pedi ontem para vocês darem uma olhada na internet sobre os fenômenos ondulatórios da luz e da água, para vocês verem como eles são idênticos. Só que, assim como se imaginava que, se sabe que a onda na água se propaga na água, se imaginava que haveria o éter luminífero para a onda se propagar, a onda eletromagnética se propagar. Também pedi para vocês darem uma olhada sobre a história do éter luminífero na internet, ou em outras bibliografias ontem, para vocês terem uma noção geral da ideia da época. Então, havia essa hipótese, porém, quando se desenvolveu toda essa teoria eletromagnética de Maxwell, que conduziu a estas equações aqui, as equações de Maxwell, elas explicavam muito bem o eletromagnetismo, porém, se você pegasse dois sistemas de referências, um se movimentando com relação ao outro, e fizesse as transformações de Galileu, as equações de Maxwell mudavam de cara. Elas mudam. Se você pegar elas no sistema X, fizer essa substituição e tentar ver a cara delas no sistema X barra, elas ficam muito diferentes. Isso significa, então, que a lei física que o X barra estaria vendo seria diferente da lei física que o X está vendo. E isso era um problema. Como é que você vai explicar o eletromagnetismo em dois sistemas inerciais, não tem aceleração e é diferente, né? E aí é que chegou a situação de que ninguém queria mudar a lei de Galileu, e aí, já estava com uns 200 anos, né? E aí, dois pesquisadores, Lorentz e Fitzgerald, é muito conhecido como transformações de Lorentz, mas aí, fazendo uma justiça histórica, Fitzgerald também participou, então é Lorentz e Fitzgerald. Eles calcularam matematicamente, eles eram matemáticos, e falaram, não, se fosse para as equações ficarem com a mesma cara nos dois referenciais, como teria que ser a transformação de um para o outro? E, portanto, chegaram nessas equações, que eram realmente estranhíssimas para a época, tipo, gente, esse aqui vai ter um fator gama que tem essa cara aqui, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, onde eu não sei quem é esse c, não faço a menor ideia, é um ente matemático que apareceu aí. E, além disso, o tempo muda. Fala, isso aqui é um absurdo. Então, a gente tem que descobrir o que tem de errado nas equações de Maxwell. Isso era o que o pessoal tendia a fazer na época. Esse fator gama ficou conhecido como fator de contração de Lorentz depois. Ok, então a luz estava sem solução nesse momento, era um impasse. Ou mantinha as equações de Maxwell e mudava a transformação, que é o que o Lorentz acabou de fazer a conta e era estranho, ou mudava as equações de Maxwell, fazia toda uma nova eletromagnetismo, foi o que estava errado, e mantinha a transformação de Galileu. Pois bem, então,
é a proposta de Einstein. Antes de falar da proposta de Einstein, eu queria comentar que vejam que, até chegar ao ponto em que Einstein chegou, muita gente tinha pesquisado muita coisa. Já tinham as transformações de Lorentz, o pessoal, Lorentz Fitzgerald, o pessoal estava questionando um monte de coisas, e mesmo a própria realidade do éter estava sendo questionada. Será que tem esse éter mesmo? Como se propagam essas benditas ondas eletromagnéticas? Bem, nisso tudo veio a proposta do Einstein, que era assim, gente, vamos manter as equações de Maxwell, que funciona muito bem, e vamos mudar a transformação de Galileu, o que já era um absurdo. Mas aí, como se interpreta o X mudando com aquele gama, o fator de contração? Como você fala do tempo que não é absoluto? Ele tinha que explicar tudo isso. Então, para isso, primeiro, ele falou o seguinte. Primeiro, ele partiu do seguinte princípio. Esse aqui já é... esse é o segundo postulado. Eu comentei o primeiro ontem, né? Ele falou o seguinte, olha, a velocidade da luz no vácuo vai ter sempre esse mesmo valor c em todas as direções, em todos os referenciais inerciais, independente da velocidade da fonte. Ok. Esse foi o primeiro postulado que ele partiu. Aí tinha o seguinte problema. Problema não. Isso aqui é um fato que ele pegou porque já havia sido feito um experimento chamado por Michelson e Morley. Alguém já tinha ouvido falar aqui do experimento de Michelson e Morley? Alguém já ouviu falar? Ninguém ouviu falar desse experimento? Bom, esse experimento foi crucial para o Einstein poder dizer isso que ele está dizendo. Então, eu vou falar um pouquinho desse experimento para vocês. Bom, além disso, ele afirmou aquilo que a gente já tinha falado ontem, que as leis da física, não só as leis da mecânica, têm que ser as mesmas nos dois sistemas de referência com velocidade relativa constante, quer dizer, inerciais, né? Então, ele inseriu o eletromagnetismo, inseriu a termodinâmica e todas quaisquer outras leis que a gente vier a descobrir. Essa é a proposta dele. Isso aqui eu já falei. Então, ele estava propondo uma revolução, mudando essa lei centenária de Galileu, mas havia a questão de que se ele estava certo, né? Mas ele se baseou também nesse experimento, que foi feito em 1850, alguma coisa assim. E a proposta era a seguinte. Foi feito por Michelson, em colaboração com o Morley. Basicamente, a gente chama experimento de Michelson. Ele criou um interferômetro. Hoje em dia, a gente usa interferometria para um monte de coisas, inclusive coisas astrofísicas, e foi ele que inventou isso. Então, ele fez o seguinte. Para fazer esse experimento, ele colocou uma fonte de luz que, chegando nesse espelho semi-prateado aqui, é um divisor de feixe. Ele vai dividir esse feixe de luz em duas partes. Uma que vai em frente, ela vai para o espelho, de lá e volta. A outra, ele vem para outro espelho, exatamente a 90 graus, e volta. Essas duas luzes, quando voltarem, elas vão vir juntas para um sensor. E nesse sensor, elas vão ser combinadas, e aí vai se observar quais são as franjas de interferência. A ideia é que se essas luzes elas forem e voltarem sem nenhuma interferência, sem nenhuma mudança no caminho óptico delas, aqui elas vão voltar e fazer uma interferência construtiva. Se houver qualquer tipo de alteração no caminho óptico em algum desses lados aqui, elas vão vir aqui com um padrão de interferência diferente. E aí você vai dizer, algo aconteceu no caminho da luz. Então, essa era a ideia dele, da seguinte maneira com relação ao éter. A ideia era que, em geral, se imaginava que a Terra, nós hoje temos a Terra que se movimenta no vácuo do espaço. Porém, naquela época, eles achavam que ela se movimentava no éter. Então, era como se a Terra estivesse num grande oceano de éter. E, obviamente, que se ela estava se movendo numa direção com relação a esse éter, ela ia ter um vento de éter contra ela. E, tendo esse vento de éter contra ela, qualquer coisa que eu lançasse na direção contra esse vento de éter ia ser desacelerado. Se eu lançasse alguma coisa ao contrário do vento de éter,
essa coisa iria ter uma velocidade aumentada por causa do vento de éter que ia carregar essa coisa. É a composição de velocidade que eu acabei de mostrar para vocês. A pessoa acende a luz contra, essa luz vai mais devagar do que com relação ao sistema parado. A favor, ela vai somar com a luz do vento de éter. Se viesse a 90 graus, o vento de éter ia estar a 90 graus, ela iria acompanhar a velocidade da Terra normalmente. E vice-versa. Então, a ideia é que, se você lançasse a 90 graus, não ia ter a influência do vento de éter, tanto quanto teria nessa direção. E, então, foi isso que ele fez. Ele pegou os braços do interferômetro, colocou um deles a favor ou contra o vento de éter, dependendo da época do ano, que a Terra vai girando. Então, não, estava sempre contra o vento de éter, esse aqui, né? Mas ele tinha que dar um jeito de ele estar sempre contra o vento de éter. E esse estava a 90 graus. E a ideia é que esse aqui ia mudar a velocidade de propagação da luz por conta daquela soma de Galileu, lá de velocidades, e esse aqui não iria mudar a velocidade. E que aqui apareceria uma franja de interferência. Teria que aparecer a franja de interferência, por causa do vento de éter. Muito bem. O Michelson fez esse experimento por 30 anos. E já nas primeiras medidas não deu nenhum tipo de interferência. E ele não se conformou e ficou fazendo até o fim da vida, porque ele achava que existia o éter. E nunca houve interferência. O Lorentz foi outro que, até o fim da vida, acreditava no éter. Mas nunca foi confirmado. Então, chegou a uma certa altura que o próprio experimento de Michelson deu precisão bastante, o pessoal estava convencido e falou, não está errado, não tem vento de éter, então não deve ter éter. Então, foi com toda essa informação que estava rolando na época que o Einstein foi lá, juntou esses pauzinhos, né? Ele era uma pessoa bastante jovem, 26 anos, aí dizem que ele, desde adolescente, ele já fazia experimentos mentais, aí ele ouvia falar dessas fórmulas do Lorentz, e ele ficava, então, Lorentz Fitzgerald, aí ele ficava imaginando, nossa, se eu corresse a velocidade da luz, o que ia acontecer? Né? Então, ele ficava imaginando nessas ideias que ele tinha, né, para fazer as simulações mentais. São experimentos mentais, como a gente diz. Né? E foi com isso, então, que ele soltou a teoria dele, isso foi em 1905, e propôs esses dois postulados. E, em consequência desses postulados, ele admitia as transformações de Lorentz Fitzgerald. Ele não só admitia, ele descobriu uma maneira de, fisicamente, deduzir essas equações a partir de primeiros princípios físicos, fazendo suposições a partir desses dois princípios, esses dois postulados que ele colocou. Então, ele conseguiu mostrar que ele chegava às transformações de Lorentz Fitzgerald, e aí ele falou, esse C que aparece é a velocidade da luz. Ele afirmou isso daí. Então, ele propôs esse novo grupo de transformações, onde passou daqui para cá. E o que ele falou é o seguinte, observa, pessoal, que se a velocidade relativa for muito menor do que C, matematicamente, essas equações elas vão cair na transformação de Galileu. Então, vocês observem aqui esse fator gama. A diferença aqui é o fator gama, por exemplo, na transformação de Galileu. Olha só. Esse fator de contração de Lorentz, se a velocidade relativa entre os referenciais for muito menor do que a velocidade da luz, significa que esse fator aqui é muito pequeno com relação a 1, então essa fração vai ser basicamente 1. Então, você volta, isso aqui vira 1, você volta para a transformação de Galileu. Da mesma forma, aqui no telinha, quando a velocidade da luz, a velocidade relativa é muito menor do que a da luz, gama vai tender a 1, e esse termo aqui, ó, V sobre C, vai ser muito pequeno. Então, vai voltar telinha igual a T. Então, a transformação de Galileu virou uma aproximação das transformações de Lorentz Fitzgerald
para o limite das velocidades muito baixas. Ou seja, no dia a dia, onde a gente se movimenta a velocidades muito menores do que a da luz, a gente só precisa mexer com as transformações de Galileu. Não precisa fazer nada relativístico. O que precisava, então, ser feito é assim, haveria consequências físicas a partir disso daqui. E o Einstein tinha que defender essas consequências físicas de maneira razoável. Ele não podia ir contra nenhum fenômeno da natureza. Mas aí é tal história. Se isso aqui, na velocidade pequena, cai no Galileu, como é que ele ia provar que o que ele estava fazendo era certo? Porque tudo que a gente vive aqui é velocidade pequena, né? Velocidade baixa. Então, ele previu novos fenômenos. Ele previu coisas que poderiam ser vistas no futuro. Ah, tá. Isso é só um comentário matemático, que esse gama sempre é maior do que 1, né? Bom. Deixa eu ver. Está faltando alguma coisa aqui. Ixi. Ah, não, perdão. É aqui mesmo. Vamos ver aqui, ele previu a contração de distâncias. De que maneira? Através dessa fórmula, se você pegar a distância entre duas réguas, entre dois pontos, é como se fosse uma régua no espaço, quando t for igual a 0. Então, você mostra que, quando você está um sistema de coordenado parado na Terra, ele vai ter uma medida que vai ser diferente da medida obtida no referencial que está se movimentando. Então, vamos fazer essa demonstraçãozinha aqui. E, basicamente, o que quer dizer é o seguinte, o comprimento próprio ele vai ser diferente nos dois referenciais. Por isso, nesse sentido, Einstein teve que introduzir o conceito de uma medida própria. Então, comprimento próprio, tempo próprio, é o tempo que é medido, ou o espaço que é medido no referencial próprio da pessoa. Então, eu estou parada aqui e vou estar medindo as coisas aqui. Eu não vou estar observando as medidas de alguém que está se movimentando lá. Vão ser as minhas próprias medidas, né? Então, observe o seguinte, vamos lá. Vamos deduzir essa equação aqui. A gente parte da seguinte situação. Então, de novo, eu tenho o meu sistema, estou chamando SS', né? Eu tenho S, então aqui é o meu sistema XY, e aí eu tenho um sistema S', X', Y'. E o que eu vou fazer é o seguinte. Então, eu já vi que as medidas do X', eu posso obter, eu sou o S parado aqui, esse aqui está com uma velocidade V, na direção X. Só uma informação matemática que talvez vocês vão ver alguma atividade aqui da escola. Então, eu vou falar aqui. Eu vou colocar o V vetor aqui. Então, esse meu V vetor, ele vai ter módulo V e vai estar na direção I. Ok? Então, uma das formas de você escrever um vetor é você definir o sistema de coordenadas que você está usando. Então, no caso, aqui vai ser o I, J e K. Esse I é um vetor na direção X, esse K é na direção Z, e o Y é na direção, o J é na direção Y. Só que esse I, o módulo de I, vale 1. Então, na verdade, isso aqui é um versor unitário. Ele só diz a direção e o sentido, ele dá a direção e o sentido na direção 1 disso daqui. Então, isso aqui é só um detalhe matemático para vocês saberem, porque eu estou desenhando. Às vezes eu tenho vontade de não botar flecha, porque eu estou sempre indo na direção X, mas vetorialmente não é adequado. Então, eu ponho a flecha, mas lembrando que esse meu vetor aqui é um vetor de módulo V, que está sempre na direção mais X. Então, esse I tem um vetorzinho de uma unidade que não vai influenciar o módulo desse aqui. Então, isso aqui é chamado são os versores unitários. I, J e K são versores, e
portanto, eles são unitários. Ele tem unidade, o valor dele é 1. São unitários por causa disso. Nas suas respectivas direções, x, y, z. Então, só um parênteses aqui para vocês terem a familiaridade com a matemática. Então, esse meu x' é a medida que eu, observadora S, faço das medidas do S', com os meus resultados. Então, eu tenho o fator de Lorentz e vai multiplicar x, que é a minha medida, a velocidade que eu sei entre os dois. Deixa eu colocar um vetor minúsculo aqui para ficar igual aquele lá. Então, para ficar consistente com a anotação do desenho. E aí, o tempo que eu estou medindo. Como isso aqui não tem um delta, eu estou pressupondo que a minha posição inicial é a mesma coisa que a posição inicial dele lá, quando os meus zeros estavam, quando os dois estavam passando juntos aqui. Então, eu estou supondo isso daqui, tá? Também estou supondo que o tempo inicial também é o mesmo tempo inicial do outro referencial e tudo vale 0. Então, isso aqui eu estou supondo. Como eu estou botando tudo igual a 0, aqui não aparece o ΔX, não aparece x menos x0, nem t menos t0. Tá? Por isso que não aparece. E o gama é o meu fator de contração de Lorentz. Veja que ele não ficou com o nome do Einstein, ficou com o nome do Lorentz, porque o Lorentz já tinha feito essa conta. Então, ficou em homenagem a ele mesmo. Não ficou Lorentz Fitzgerald, mas ficou Lorentz. Então, 1 menos v ao quadrado, que é a velocidade relativa, o módulo, né, sobre c ao quadrado, que o Einstein dizia, essa é a velocidade da luz. E o que ele, então, percebeu é o seguinte, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou medir uma régua nesse sistema. Ontem eu medi só um pontinho, uma posição do pássaro. Agora, vamos dizer que eu não vou medir o pássaro, eu vou medir uma régua. Então, eu vou medir 2 pontos aqui, ó, x1' e x2'. Deixa eu ampliar isso aqui um pouquinho, vamos lá. Esse é o x', é o referencial do S', e vou ter, então, o meu ponto x1 aqui, linha, e um x2, linha. E a minha pergunta é a seguinte, quanto que eu, no S, vou estar medindo isso daqui, vou estar vendo essa medida, que para o S', né, é uma régua, e o comprimento dessa régua para ele é x2' menos x1'. Tá. Então, ele na régua, ele vai lá, mede, né, com a reguinha dele, mede, o comprimento dessa régua é x2' menos x1', que são as posições, ponto. Por quê? Essa régua, ela está no referencial próprio. Então, ele está aqui parado, isso é pessoa lá no barco, pega a régua, mede daqui para cá, deu x1', daqui para lá, deu x2', um menos o outro vai dar o tamanho da régua. Agora, a outra pessoa lá fora quer saber se eu tiver as medidas de posição e tempo minhas disso daqui, quanto que eu vou achar que é a medida dele. Então, aí a gente tem que fazer essas conversões. Vamos lá. Eu tenho isso daqui. Então, eu vou saber que x1' vai ser gama. Aí você vai ter o meu... Como é que eu vou estar medindo o x1' dele? Isso aqui é como se fosse, então, o pássaro, sozinho. Eu vou medir esse ponto x1'. Eu vou usar essa transformação aqui. Então, eu vou ter o meu x1 medido menos v, o meu t1. Eu vou fazer essa medida dessa extremidade da régua dele. Aí, nisso, ele tem a outra medida x2'. X2' vai ser um gama, vai ser o x2 menos o v, t2. Então, esse aqui vai ser o outro ponto da régua
que eu vou converter com isso aqui. Eu meço aqui no x2, t2, gama. Aí eu vou querer calcular quem é x2' menos x1'. Aí eu vou ter o fator gama. Aí eu vou ter esse menos esse. Vamos lá. x1 menos v, t1. É um menos o outro, né? Então, vamos trocar os números aqui. É o 2 primeiro. Menos x1 menos v, t1. Então, isso aqui vai me dar já o meu L', vai dar o gama, só rearranjar os termos aqui, vai ser x2 menos x1, menos v, t2 menos t1. Muito bem. Então, o meu L' está dando gama vezes L menos V, T2 menos T1 é o ΔT. Ok, vou deixar T2 menos T1 por enquanto. Muito bem. Está aparecendo esse T2 menos T1 aí, e eu não sei o que fazer com ele. Então, eles são iguais. Eles são iguais, por que eles são iguais? Porque ele está no mesmo referencial e... Exato. E ao mesmo instante. Isso mesmo, bem lembrado. Alguém pode falar isso de outra forma? Alguém entenderam por que os dois são iguais? Não. Eu estou medindo uma régua. Então, vamos dizer que eu quero medir essa folha. Quando eu faço uma medida e ponho uma régua aqui, naturalmente, o que eu faço? Eu meço esse e depois esse, ou eu meço os dois ao mesmo tempo? Hã? O barulho lá me atrapalha. Fala um pouquinho mais alto. Tá. Se eu tivesse com uma régua, eu já sei que esse é o 0, então você nem ia se preocupar com esse, porque você vai medir só esse, porque no fundo você está supondo que é ao mesmo tempo. Eu já sei esse valor naquele instante. Certo? Então, assim, quando a gente faz medidas de espaço, a gente tem que fazer as medidas no mesmo tempo. Porque se esse objeto está se movendo com relação a mim, eu não vou saber o comprimento dele. Se eu tivesse uma régua, bom, aí já é o movimento com relação a mim. Mas no meu sistema próprio, a ideia é que eu meça as duas ao mesmo tempo. E esse é um detalhe importante. Então, na medida de posição, ao medir comprimentos, eles devem ser feitos, eles devem ser medidos ao mesmo tempo. Então, uma das pressuposições, um dos problemas que o pessoal dizia era para o Einstein: mas como você vai conseguir medir coisas ao mesmo tempo? Isso é impossível. Uma pessoa real vai medir ao mesmo tempo? Não dá, eu estou aqui, daqui a pouco eu vou lá. Ele falou: não, imagina uma coisa idealizada. Aí vamos lá naquilo que eu falei na primeira aula. Eu tenho observadores com relógios em todos os lugares todo o quadriculado do meu referencial. E eu vou combinar com eles, quando a ponta da régua passar, vocês anotem para mim quando que ela passou. E aí, então, eu vou fazer esse combinado, ou seja, ele idealizou Einstein de que seria possível você ter relógios e medidas de posição o tempo todo para quem está medindo. Então, por isso seria possível, idealmente, se medir essas posições simultâneas.
para poder ter as medidas de comprimento. E, diante desse argumento, ao medir a régua, eu estou dizendo que eu, no sistema S, vou fazer isso num único instante. Vou fazer num único instante, que para mim pode ser T2 ou T1, mas eu vou medir isso num único instante. Então, nesse instante que eu medir, eu vou estar medindo X1 e X2 ao mesmo tempo. Aí eu vou ter a medida da régua do cara lá em cima, o quanto que ele está medindo. Então, quando você faz isso daqui, e você joga nessa expressão aqui, você obtém, então, que L' é igual a gama L. Que é o que está ali em cima, só que está com a fração invertida. Então, à medida que eu vou ver da régua da pessoa, vai ser um fator gama da medida da régua. Aí, vamos supor que eu combinei com a pessoa lá, vamos com as duas réguas iguais, tá bom? Você vai lá, eu vou com a mesma régua, e eu vou medir a sua régua, vou ver quanto você está medindo. E o que eu observo é que a régua dele tem um fator gama diferente da minha. Enquanto que, para essa outra pessoa lá, no referencial próprio dela, a régua continua com L. A medida L' dele aqui vai ser a medida da régua parada. É a medida da régua que eu meço no meu referencial. Então, no meu referencial, a minha régua é de 30 centímetros, está aqui, 30 centímetros. Ele vai gritar, minha régua é 30 centímetros também. Mas eu vou dizer, eu não estou medindo 30 centímetros da sua régua. É essa a diferença, tá bem? Tá bem? Então, essa medida aqui é a medida que eu faço da régua daquela pessoa que está lá. E como eu sei que esse valor é menor? Porque está multiplicando por gama. Vamos olhar um pouquinho esse fator gama. Então, gama é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Então, observa que, quando a velocidade da luz é muito menor, esse gama vale 1. Vamos ver um gráfico desse gama? Vou esboçar um gráfico desse gama. O gráfico de gama com relação à velocidade relativa entre os dois sistemas. Então, quando a velocidade vale 0, esse gama vale 1. Então, esse gama nunca é menor do que 1. Quando a velocidade vale c, o que acontece? Quanto vale o gama? Então, quando ela for c, isso aqui vale 1, 1 menos 1, 0. Então, isso vale 1 sobre 0. Então, o gama vai para infinito. Então, tem um limite aqui, quando a velocidade for c, esse gama ele vai explodir para o infinito. Então, ele começa aqui e ele explode para o infinito. Então, grosseiramente, ele é assim. Tá? Então, quanto maior for a velocidade relativa entre os dois sistemas, maior vai ser o efeito relativístico da diferença entre os dois comprimentos. O que vai estar acontecendo, então, é que, como esse gama é crescente com a velocidade, deixa eu ver aqui, e sempre é maior do que 1, aí vamos ver. Deixa eu só ver se eu escrevi direitinho. Meu L é menor do que L', é isso mesmo? Deixa eu só ver se os referenciais eu botei direitinho ali. Está certo. E velocidade e tal, tá. Gama. Gama é maior do que 1. Isso. Então, dada essa expressão aqui, ó, e dada aquela ali, que é a mesma coisa, né? O que vocês concluem sobre essa medida do L'? O que está acontecendo? Eu vou colocar esse outro aqui, que é equivalente, tá? L é igual a 1 sobre gama
L'. Como é que fica a interpretação, pessoal? O seu 1 vai ficando menor? Essa parte eu não peguei. Isso. Você está usando qual dessas duas equações? A de baixo. Você tem o L e você vai ver o L' diminuir. O seu L é próprio. Então, você está em movimento. Então, você tem o seu comprimento próprio, que é o L'. O outro menor o tamanho que essa pessoa vai estar vendo o seu L'. Então, se esse aqui é próprio, se esse aqui tem 30 centímetros, ele vai ter a impressão que ele está menor, porque o gama está crescendo. É isso. Concordam com isso, gente? Que teve a redução? Tranquilo? Bom, então, a matemática mostra isso tudo. Mas a questão é o pessoal se acostumar com essa ideia e falar, mas como é que pode você estar vendo duas coisas diferentes? Aí tem toda uma discussão se isso é uma coisa real mesmo. Será que é de verdade que as coisas, só pelo fato de estar se movimentando, elas realmente contraem? E aí tem vários experimentos mentais que o pessoal faz. Então, você confirmar a contração do espaço, que é isso que a gente está tendo aqui, a contração do espaço. Então, eu tenho a impressão que o espaço daquela pessoa que está se movimentando está contraindo. É mais difícil do que comprovar o outro efeito do tempo, que a gente vai falar depois. Mas muitas pessoas falam assim, então você seria capaz de pegar um avião, um veículo em alta velocidade e guardar ele numa garagem menor do que a garagem feita quando ele está parado no chão. Vocês acham que seria possível isso? Não, porque para ficar na garagem teria que ficar parado, né? Mas aí ela contraía e ficava do tamanho dele, se tivesse em movimento, não é mesmo? Aí resolvia, né? Mas o paradoxo é esse, como é que você deixa parado e aí... né? Mas ele tem que parar também. Então, tem todas essas considerações que tem que fazer. Precisa ter o movimento relativo para funcionar essa contração do espaço. Então, tem uma grande literatura que fala de todos esses paradoxos que vêm da relatividade. Deixa eu ver como é que está o nosso tempinho aqui. Tem tempo. Deixa eu ver uma coisa. Então, eu vou deixar vamos fazer um exercício agora aí, que é o seguinte. Tem uma haste que tem um comprimento próprio de 1 metro, ela se move na direção paralela de seu comprimento com uma velocidade v em direção ao observador. O comprimento da haste, que é medido pelo observador, é 0,914 metros. E aí pergunta, qual é a velocidade em unidades de c? Para a velocidade relativa entre os sistemas. Faça esse cálculo brevemente aí.
Conseguiram encontrar o resultado ali? Contraindo. Sim, porque é a mesma coisa. A gente vai estar... porque para ele vai estar parado, só que a direção do movimento é outra. Se a gente está vindo para cá, eles vão ver a gente indo para lá. Mas vai ver contraído igual. Bom, eu coloquei aqui as contas, aí essa última passagem eu não fiz a conta, eu estou confiando que ela dá aquele resultado. Alguém chegou a fazer essa conta aqui direitinho para ver se dá 40%? Deu, né? A calculadora deu certo, né? Tá bom. Bom, é uma álgebra, né? Relativamente simples. Então, essa álgebra da relatividade especial é uma álgebra relativamente simples. Mas que a profundidade dela vai na interpretação física das coisas, né? Essa pergunta que ela fez, será que eu estou aqui, será que a pessoa que também está se movimentando, ela vai ver o outro expandindo? Foi isso que ela perguntou, com relação ao outro referencial. O S' vê o comprimento de S expandir? Aí eu digo, não, porque você faz exatamente a mesma coisa. Para o S', o S é que está se movimentando. Na outra direção, claro, mas está se movimentando com a velocidade v. E vai fazer contrair, exatamente as mesmas contas que a gente fez. Só que a velocidade vai estar em outra direção e sentido. Então, a gente vê ele contrair, ele vê a gente contrair também. Então, o fenômeno físico é o mesmo. Alguém quer que eu repasse um pouquinho essa conta? Ou não precisa? Não, né? Então, tá bom. Então, a substituição é relativamente simples. Eu ia falar um negócio e eu esqueci. O que era? Contraindo. Ah, sim. Sobre a realidade, se isso é uma coisa real, física mesmo. O pessoal fala, mas será que isso não é só uma coisa de imaginação, né? Vocês devem ter ouvido falar do efeito Doppler, né? Então, quando passa uma ambulância, né, e faz carro de Fórmula 1, né, é o efeito Doppler. Isso é um efeito físico? Isso a gente fala com certeza que é um efeito físico, não é verdade? Mas pensa bem, quem está na ambulância lá, o motorista que todo dia dirige a bendita ambulância, coitado, escuta aquilo todo dia, qual é a frequência que ele ouve? Uma frequência constante, que está bem em cima dele ali. E a gente que está no chão ouve. Né? Qual é a realidade física? Quem está vendo a coisa de verdade? Qual é a verdadeira frequência daquela buzina lá, daquela sirene? Na opinião de vocês. A verdadeira é a constante. Então, o que eu que estou parada na calçada estou escutando? Uma dilatação da onda, uma alteração do formato original da onda, do carro está em movimento. Mas isso não é verdade, isso não é o verdadeiro, para valer. Essa é a pergunta. Entendeu? É para valer o que a gente escuta ou não é para valer o que a gente escuta? Você acha que é? Depende do referencial. Mas você que está na calçada, é verdadeiro ou não é? É verdadeiro, certo? Mas é verdadeiro porque eu estou imaginando que é verdadeiro ou é algo físico de verdade que é verdadeiro mesmo? Concreto, físico. E por que é físico? O que me garante que é uma coisa física? Ele vai captar isso, exato. Assim como o meu ouvido é um medidor de frequência, né, a gente poderia dizer, não, eu estou imaginando, porque tem um processamento cerebral, então não é de verdade. Mas se você botar um equipamento que vai medir a chegada da onda ali, né, chegando, e aí você mede o tempo que ele chegou, vai estar chegando naquela frequência mesmo. Então, é uma coisa real. Então, vocês vejam que o efeito Doppler é um efeito de mudança de referencial, mas é, contudo, um efeito real. Então, essa é a ideia que existe por trás da relatividade. Isso aqui, a gente olhando, nossa, mas isso aqui, será que é real? Então, a gente não consegue, com o comprimento, com o tempo, com as medidas de comprimento, dizer que é real.
ainda. Mas com as medidas de tempo, você consegue ver que tem coisas que acontecem. Tá certo? Então, é uma coisa real. Agora, existe debate ainda para dizer se é real ou se não é real. Você vai na literatura científica, filosófica e tal, ainda tem coisa acontecendo. Mas, assim, grosso modo, assim, em geral mesmo, ninguém debate mais essas questões da relatividade, porque não porque o Einstein é um gênio, não porque, é porque foi realmente esmiuçado e está sendo. Agora, lembre-se do seguinte, nenhuma teoria vale para sempre. Algum dia vão achar uma melhoria da relatividade da teoria, assim como Galileu não estava errado. Galileu não estava errado. O Einstein pegou tudo aquilo, compilou num apanhado geral, que falou, ó, o Galileu, a gente chega no Galileu, só que tem que ser uma velocidade mais baixa, que é a velocidade do dia a dia. Tá certo? E assim vai. Hoje em dia, inclusive, por conta de muitos fenômenos de gravitação muito forte, a gente está sendo considerado mudar a relatividade geral. Certo? Porque, não que ela esteja errada, mas parece que tem coisas que ela não consegue explicar. Então, é isso, são as melhorias constantes da ciência. E aí, queria fazer só mais um comentário aqui para preparar vocês para a história do espaço-tempo. Ok? Nós estamos agora vendo que o tempo, naquelas transformações de Lorentz Fitzgerald, ele tem um formato diferente. Então, o que ficou sendo debatido é como matematicamente descrever essa coisa, né? Que antes a gente sempre foi descrevendo do jeito que a gente vê no ensino médio, né? Você tem a posição aqui, né? X e T. Aí você vai medindo nos tempos do relógio, 1, 2, 3, 4, onde estava a posição do móvel, né? Tá, pá, pá. E aí você vê no tempo, né, a descrição. Então, o que acontece? Você, como o tempo clássico, ele é sempre uma coisa fixa, você supõe que você pode fazer uma tabelinha do tempo e fazer todo o resto em função do tempo. Tá? Então, isso aqui é um tipo de diagrama de espaço-tempo também. Mas não é o relativístico. Na relatividade, a gente inverte e coloca o tempo na vertical. É uma diferença sutil, não é mesmo? Por que será que a gente põe o tempo na vertical? Oi? Porque o tempo é uma variável dependente da velocidade. Não necessariamente porque a velocidade nem está aparecendo aqui neste desenho específico. Eu poderia ter desenhado também os diagramas clássicos com o tempo na vertical. Alguém tem alguma ideia por que o tempo vai para a vertical? Uhum. Isso aí é uma possibilidade também. Que quando a gente quer saber como o tempo está passando, à medida que o móvel está mudando no espaço. Ou seja, se ele está aqui, a medida do tempo é tal, se ele está ali, a medida do tempo é tal. Isso também é um jeito de fazer, porque normalmente a gente coloca a variável independente aqui e a variável dependente lá, né? Faz sentido. Mas ainda não é bem exatamente por isso. Então, eu vou dar o spoiler assim. Mas a ideia é a seguinte, é porque quando a gente estuda a evolução dos sistemas, a gente quer ir do passado para o presente e para o futuro. E no diagrama espaço-tempo, deixa eu dar só uma ampliada aqui.
Para amanhã, vou deixar uma tarefinha para vocês, que é usar esse raciocínio que eu fiz para mostrar a dilatação do tempo. Vocês fazem o cálculo do ΔT' com relação ao ΔT, dilatação do tempo. Então, sobre o diagrama do espaço-tempo, mais ou menos assim. Espaço-tempo. Então, o que a gente normalmente coloca, diz que é o seguinte. Normalmente, a gente coloca na origem o presente. É onde eu estou aqui agora. E tudo que está com o tempo positivo é o meu futuro e o tempo negativo é o meu passado. Certo? E aí, a nuance é você perceber o seguinte. Eu não consigo ter velocidades maiores que a velocidade da luz. Certo? A velocidade da luz é a velocidade limite. Porque até hoje ninguém descobriu nada mais veloz do que a luz. E se você vier aqui nesse fator de contração de Lorentz, o que acontece se a velocidade for maior do que a da luz? Como vai ficar esse número? Isso. Se a velocidade for maior do que a velocidade da luz, isso aqui é maior, é mais negativo do que 1. Para Galileu está certo. Exatamente. Você pode fazer até aquele exercício usando essas transformações, aí vai dar certinho. Então, é isso. Ver que se a velocidade for maior do que a da luz, isso aqui fica um número mais negativo do que 1. Então, você vai ter uma raiz quadrada de um número negativo. Então, você vai ter um número imaginário. Eu inverti os dois? Então, espera aí. Eu disse que eu troquei esses dois? Era para ser esse e esse? Então, aqui era para ser 0,94 sobre gama. É isso? Espera aí. Pode falar. Eu multipliquei invertido? Eu inverti a fórmula. Eu inverti esses dois. Aqui está certo. Eu inverti isso que eu escrevi aqui. Vai de novo. Verdade. Eu fiz gama. É verdade, gente. O gama é um sobre a raiz. Isso mesmo. Então, aqui é menos 1, né? Certo? Aí a conta dá certo, só que eu não resolvi isso aqui, por isso que não deu errado. Eu tenho que botar o menos 1 todo mundo aqui? É isso? L' é gama vezes L, só que gama é 1 sobre. Aqui é gama. Então, é 1 sobre... Bom, assim, eu estou partindo dessa fórmula, correto? Esses dois estão certos. Certo? Então, aqui é 1 sobre gama, certo? Gama é 1 sobre a raiz. Então, isso aqui é gama. Então, eu tinha que botar 1 sobre a raiz. Então, isso aqui está invertido? É isso que vocês estão falando?
Esse aqui realmente eu acho que eu botei o -1, mas agora vocês estão me confundindo aqui. Ó. Pegar o enunciado ali. A haste se move com 1 metro. A haste se move com 1 metro. Com velocidade v. O comprimento da haste medido pelo parado, pelo observador, é 0,94. 914, pá. Então, oi? Então, o L é o normal para a gente, é o que está parado. Certo? Quer dizer, o L é a medida... Ah, peraí. Não. Então, o L' é a medida no referencial parado. O L' é a medida da régua lá, a medida que ele vê. Essa aqui é a medida que eu estou vendo. Fizeram essa conta aqui e não deu certo, certo? Da imaginário. Da imaginário? Porque é menor do que 1, sim. Espera aí, gente, isso aqui agora já... Essa aqui? Mas teria que dar a mesma coisa. Teria que dar a mesma coisa. O problema do negativo aqui, ó, o que ele está dizendo é que isso aqui está dando... Ah, não, peraí, mas eu escrevi... Ah, não, tá certo, para lá. 6 e 14. Cadê o paninho? O gama é maior do que 1. Então, isso aqui vai ser contraído. Isso aqui não tem como errar. Aqui vai ser contraído. O negócio é esse -1. Oi. Na última passagem de baixo para a lá de cima, você não pegou e inverteu a ordem? Vou dar uma olhada direitinho. Deixa eu só consertar aqui, porque aqui a raiz é 1 sobre gama. Isso aqui tem que ser a -1. Isso aqui tem que ser a -1. Então, esse povo todo aqui é a -1. Isso aqui tem que ir a -1 também. Então, aqui está invertido. Vou fazer isso tudo de novo. Espera aí. Vamos lá. Que bom que alguém conferiu. Então, aqui eu vou ter que 1 sobre 1 menos V2 sobre C2 tem que ser igual a 1 sobre 0,914. Acho que é isso, hein? Podem me corrigindo aí se eu tiver errado alguma coisa. Menos 1 sobre... Então, eu vou ter aqui 1 menos V2 sobre C2 tem que ser igual a 0,914. Agora eu passo, né? Menos V2 sobre C2. Oi. É sim, obrigada. 14 ao quadrado menos 1. Agora a gente vai trocar o sinal. Então, fica V2, né? É 1 menos 0,914 ao quadrado. Alguém pode conferir a conta para ver se vai dar 40% agora? Então, V deveria ser 0,409 ou 6? 406 C. Dá essa conta? Yes. Boa. Pronto. Obrigada pela correção. Isso. Por causa da inversão do gama aqui. Perguntas?
Então, é interessante reforçar nessa forma. O L' é a medida que foi feita lá pela régua dele. Então, veja que conforme o desenho aqui, ó, é a medida própria da régua dele, é o L'. O L é o quanto eu acho que a régua dele mede, que eu acho que ele vê a régua dele, quanto eu acho que a régua dele mede. É o meu L, tá? Então, esse objeto está viajando a mais de 40% da velocidade da luz. Bom, então vamos finalizando aqui, que já está dando tempo. Só queria terminar o comentário do espaço-tempo. No espaço-tempo, então, a velocidade da luz, portanto, ela é limitante, porque se a velocidade for maior do que a da luz, isso aqui vai dar um número mais negativo do que 1, e a gente vai ter uma raiz quadrada negativa. Então, isso indica, matematicamente, a matemática do sistema está dizendo que não pode ter nada físico com velocidade maior do que a da luz, porque a gente costuma tratar com números reais, tá certo? Então, a gente vai seguindo a intuição matemática, até que a natureza mostre o contrário. Tanto que existem cientistas que pesquisam partículas com massa negativa, partículas que voam com velocidade maior do que a da luz. Por quê? Não deixa de ser uma possibilidade matemática que um dia a gente pode descobrir que é de verdade, certo? E aí o que acontece é que no diagrama de espaço-tempo, acaba tendo umas regiões fisicamente proibidas. Tá? Então, essa região aqui fora é toda proibida. Porque essa inclinação aqui, no fim das contas, quando é 45 graus, é a reta de velocidade igual a 1. Velocidade da luz, aliás. Velocidade. Aqui eu estou usando um sistema, só para não usar aquela unidade da luz muito grande, eu estou supondo que C vale 1. É um sistema geometrizado aí que C vale 1. Quando C vale 1, então a velocidade de C é exatamente essa divisão aqui. Se você divide espaço por tempo, vai ter que ser igual a 1, é 45 graus. Então, tudo que tem velocidade menor do que a da luz fica dentro desse limite aqui. E aqui também, dentro desse limite aqui. Então, essa região aqui, toda essa região aqui, quando você tem em 3 dimensões, você tem um cone, é chamado cone de luz. É onde a natureza pode existir nessa região matemática. Essa região aqui é uma região que matematicamente existe, mas fisicamente não existe. Porque seriam as velocidades maiores do que a velocidade da luz. Aí que o pessoal começa a pensar, mas se tivesse coisa com velocidade maior do que a da luz, como seria? Então, são exercícios matemáticos, por enquanto. E aí, então, fica o diagrama espaço-tempo, onde aqui é o passado, aqui é o presente e aqui é o futuro. O diagrama no tempo na vertical. Tá certo? Então, é isso que vocês devem ver nos livros, na divulgação científica, que fala do cone de luz, essas coisas todas. É essa região do espaço-tempo que tem velocidade menor ou igual à da luz, onde a gente pode fazer os estudos dos sistemas físicos. Ok? Bom, então, para amanhã, eu deixo para vocês deduzirem a transformação de T' em T, e vice-versa. Ok? E, se não tiverem mais perguntas, por hoje é só. Oi. Pergunta aqui da colega. A geral. Então, o próprio fenômeno o que a gente chama de matéria escura, energia escura, por exemplo, são medidas, são nomes genéricos de um enigma. Então, por exemplo, tem o problema da curva de rotação de galáxias. As galáxias giram, tá? E aí, quando os astrônomos medem as velocidades de rotação das estrelas nas galáxias, eles obtêm uma curva. Isso é uma curva observacional, física. Aí você pega a teoria, vamos botar a teoria para explicar isso daí.
E há uma teoria que eles falam, você nem precisaria de relatividade geral para fazer isso daí. Aí o pessoal, porque as velocidades não são relativísticas. Aí coloca a teoria newtoniana, a gravitação newtoniana, ela não explica. Aí se você coloca a relatividade geral, você põe uns pedaços ali, aí ela também não consegue explicar tudo. Ela melhora um pouquinho, mas não explica. E aí então que o pessoal fala, de repente a gente tem mais matéria na galáxia do que a gente está conseguindo enxergar. E aí, então, o pessoal fala que tem uma matéria escura, invisível, que a gente não consegue ver por alguma razão gravitacional, e acha que a matéria é mais pesada. Mas os astrônomos continuam medindo e eles não percebem nenhum tipo de matéria ali. Então, a ideia é que talvez a gravitação tenha nesse nível galáctico, tem algum termo a mais na gravitação, ou na relatividade geral, ou na teoria, que tem que ser alterado na teoria, para poder explicar esse fenômeno físico. Aí teria que mudar um pouco a relatividade geral, e tem vários candidatos de teorias diferentes por aí. Okay? Mais alguma pergunta? Ok, então até amanhã. Bom, pessoal, então agora é nosso intervalinho e às 10h50 a gente volta para a mesa redonda, tá bom? Aqui mesmo. Até já.